Olá, pessoal. Já ouvimos pessoas falando de microeconomia. Esse é o campo da economia que trata das decisões econômicas do agente individual, ok? A microeconomia estuda a formação de preços no mercado, que é resultado da interação entre empresas e consumidores. Mas antes de iniciar, vamos a um palavrão. Ceteris paribus. Esta condição, ceteris paribus, significa que, na análise de duas variáveis, as outras variáveis que fazem parte, 2, 3, 4, uma centena, 1 milhão, são consideradas constantes, ou seja, não nos interessam. Precisamos desse conceito para entender o comportamento geral da demanda, ou seja, o interesse do consumidor em adquirir um bem ou serviço. Vamos ao conceito da demanda? Vasconcelos ensina que a demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Observem que a demanda depende do comportamento individual do consumidor. Esse comportamento é descrito em função de algumas variáveis: o preço do bem, os preços dos bens substitutos, aqueles que concorrem com o bem que estou comprando, o preço dos bens complementares, a renda do consumidor e a preferência do consumidor. São muitas variáveis, né? Matematicamente, a função de demanda pode ser escrita da seguinte forma: QDI igual F de PI, PS, PC, RG, sendo QDI, quantidade de demanda do bem I, F, em função de PI, preço do bem I, PS, preço dos bens substitutos, PC, preço dos bens complementares, R, renda do consumidor, G, gosto ou preferência do consumidor. Observaram a função? Intuitivamente, sabemos que existe uma relação entre a quantidade que consumimos e o preço dos produtos. Mas o que são bens substitutos? E o que são bens complementares? Bens substitutos são aqueles que substituem o consumo de outro bem. Por exemplo, margarina e manteiga, álcool e gasolina, no caso de carros flex. E os bens complementares são aqueles que são consumidos como complemento de outro bem. Por exemplo, o combustível, ele é um bem complementar do automóvel. O automóvel, ele precisa de combustível, ou energia, né? Ou elétrica, ou combustível fóssil, tanto faz. Se eu comprar uma camisa social, eu preciso de uma gravata. Se eu comprar uma compota, por exemplo, de pêssego, o complementar seria o creme de leite. Muito bem. Para entender mais sobre esta demanda, vamos ver a relação como preço. A variação da quantidade demandada é inversamente proporcional à variação do preço. Vamos ver o que isso significa. QDI igual à função de PI. Quando o preço do bem I aumenta, a tendência da quantidade é diminuir. Quando o preço diminui, a tendência de quantidade é aumentar. Para entender melhor a relação entre demanda e preço, precisamos entender nosso comportamento como consumidor. O que acontece quando queremos comprar um produto e o preço está alto em relação à nossa renda? E se encontramos alguma coisa que queremos em promoção, por um preço que vale a pena? Seria possível colocar esse comportamento em um gráfico? Vem comigo. Observem que a curva de demanda é inclinada negativamente devido a alguns efeitos. Efeito renda. Quando o preço do bem aumenta, a renda do consumidor permanece constante, a demanda do bem diminui. O contrário também é verdadeiro. Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Efeito substituição. Se um bem X tem um substituto Y, quando o preço do bem X aumenta, o consumidor adquire o bem substituto Y. Exemplo: gasolina e etanol para carros flex. Para bens comuns, percebam que a quantidade varia inversamente à variação do preço. Muito bem. Quando escutamos alguém falando sobre oferta e demanda, logo vem à nossa mente a lei da oferta e da procura. Então, temos que falar sobre equilíbrio de mercado. Estou dizendo que existe um preço de equilíbrio, aquilo que chamamos de preço de mercado, e também quantidade de equilíbrio.
O equilíbrio de mercado acontece quando há um encontro de interesses entre consumidores e produtores. Esta condição resulta em um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Portanto, tanto o preço como a quantidade satisfazem o consumidor e o produtor. Neste ponto de equilíbrio, encontra-se chamado preço de mercado. É o preço considerado normal para os produtos comercializados. Agora vamos ver como isso fica quando representado graficamente. Observe no gráfico o preço de 10 unidades monetárias. Para esse preço, temos o interesse de demanda de 20.000 unidades. Porém, os ofertantes só oferecem 1.000 unidades. Observe que há um excesso de demanda do produto para o preço apresentado. Agora, observe o preço de 40. Quando estamos nesse preço, tanto a demanda como a oferta estão em 10.000, ou seja, há uma condição de equilíbrio. Vejam que não há excesso de demanda ou oferta. No entanto, quando o preço sobe para 80, a demanda cai para 1.000 e a oferta sobe para 20.000. Nesse momento, temos um excesso de oferta do produto. Perceberam como os interesses dos consumidores são conflitantes em relação aos interesses dos ofertantes? É daí que vem aquele raciocínio de que, quando falta o produto, o preço aumenta. Da mesma forma, raciocinamos que, quando aumenta a oferta, o preço diminui. A isso chamamos de pressões normais de mercado. Por um lado, o consumidor deseja maximizar sua satisfação em consumir. Deseja comprar o máximo possível em função de sua renda. Por isso, quanto mais barato o produto, mais ele deseja comprar. Do outro lado está o produtor, que deseja maximizar seus ganhos. Quando o preço do produto que ele comercializa sobe, seu desejo é aumentar a produção, para se beneficiar do preço. Quanto mais ele produz, a um preço alto, mais ele ganha. Então, se o preço sobe, quanto mais vende, maior a receita, só para reforçar. Pois bem, o que devemos ter em mente é que o equilíbrio de mercado nunca está perfeito, nunca é constante, sempre está oscilando. Sempre se encontra em mutação, pois ambos os lados nunca estão satisfeitos. Agora vamos refletir um pouco. Seria impossível, ou melhor, seria possível entender o mercado sem esses conceitos? Leia o livro-texto, faça exercícios e, para responder às questões dissertativas, leiam bem o comando. Leiam com bastante atenção antes de responder. Se precisar usar citações, usem, mas comentem, indiquem a fonte. Ok? Um bom estudo e até o próximo encontro.